Bom dia, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em sua vida. Vamos estar dando continuidade à nossa Escola Bíblica Dominical com o tema ABC Doutrinário. E vamos tratar hoje, irmãos, de outro assunto que também tem sido esquecido, e deixado de mão pela maioria dos cristãos. Nosso tema do estudo de hoje são os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus que são expressos pelo Pentateuco, pela lei de Moisés, pela lei que se encontra lá nos primeiros livros da Bíblia, que muitos hoje acham que já está caducado, que não precisa mais ser obedecido. Mas o que, à luz do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ainda deve ser obedecido por nós? Quais são os mandamentos de Deus? E qual a sua utilidade na nossa vida diária? Esse vai ser nosso estudo de hoje. O nosso texto básico se encontra lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, do versículo 36 a 40, que fala assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor Deus, bendito Pai, Deus de graça e misericórdia, nós, teus servos, louvamos e exaltamos o teu nome, Senhor. E pedimos a ti discernimento para que possamos compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade para nossas vidas, Senhor. Abençoa esse estudo e que seja proveitoso, e que mais membros da nossa igreja venham estar se dispondo a assistir à EBD. Guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Mas será, irmãos, que precisamos realmente de mandamentos? Será que os mandamentos lá que se encontram em Êxodo, eles são necessários para a nossa vida hoje ainda? Será que temos precisão? Será que hoje, como servo de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus, nós precisamos de leis para nos forçarem a cumprirmos a vontade de nosso Deus? Ou será que só a graça nos basta para sermos melhores? O que é que o irmão acha? Em geral, as pessoas não apreciam muito qualquer tipo de mandamento ou regra. As pessoas querem ser livres, livres de qualquer responsabilidade, de qualquer algo que as pressione. Mas a nossa liberdade, irmãos, vai até onde começa a liberdade do outro, do nosso próximo. E melhor ainda, até onde está a vontade de Deus. Porque se Deus não permitir, o homem não faz. Todos os povos e nações, independentemente do regime político, têm suas leis, os seus mandamentos, para que haja ordem, em vez de confusão, irmãos, em vez de anarquia. Os mandamentos, as leis, é para que haja respeito e responsabilidades naquela nação, naquele povo, entre as pessoas. As leis são mais duras onde o povo é mais rebelde e mais branda onde o povo é educado, irmãos. Respeito e responsabilidade são os fundamentos principais da lei. Porque há pessoas que são desobedientes por natureza. Não querem ver, não querem ouvir, não querem falar de forma correta. Então, a lei ele pressiona as pessoas a andarem no caminho correto. Mas, pastor, eu já ando correto. Eu não preciso de lei. Será? Existem pessoas que consideram os mandamentos de Deus, expressos no Antigo Testamento, como uma coisa superada. Não, isso é da velha lei. Não tem nada a ver comigo. Só que nós temos que separar, irmãos,
o que é a lei geral para todo homem e para toda a humanidade, e o que é apenas a liturgia, o que é apenas para o judeu. Algumas leis realmente foram feitas apenas para o povo judeu, para o povo de Israel. Por exemplo, a circuncisão. A circuncisão, Deus fala que seria mandamento perpétuo para o povo de Israel. Então, hoje nós não precisamos mais circuncidar as crianças do sexo masculino. Mas outras leis são para toda a humanidade e servem ainda na nova aliança para nós. Jesus, ao ser questionado, ele responde: Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Mateus 5,17. Jesus é a confirmação que a lei é essencial também para a vida do homem, para que o homem saiba o que é agradável e o que é repulsivo na visão do nosso Deus. Jesus não somente cumpriu a lei, os mandamentos de Deus, como também deu-lhes um novo significado. O erro não está nos mandamentos, na lei de Deus. O erro está na falha do homem em saber interpretá-los da forma correta. E Jesus mostra isso. Jesus fala sobre isso. Davi, o chamado homem segundo o coração de Deus, ele amava a lei de Deus. Os mandamentos do Senhor eram para ele um tesouro, irmão. Ele fala lá no Salmo 119, versículo 97 e 98. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu tenho sempre comigo. Lá no Salmo 119 ainda, 127, ele fala: Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Davi, irmãos, ele demonstra a verdadeira postura do homem e da mulher de Deus, que deve amar os mandamentos do Senhor. É como um filho que tem prazer em obedecer à vontade de seu pai. Todo aquele que não obedece à vontade de seu pai, que não obedece à vontade de Deus, é um rebelde. E sobre ele está o castigo de Deus, porque é desobediente. Dentre os povos, irmãos, Deus escolheu a Israel para ser o veículo da sua revelação. Ele era um povo teocrático. Teo, Deus, cracia, governo. Então era um povo que tinha um governo governado pelo próprio Deus. E os mandamentos dados por Deus seriam a sua constituição. E essa constituição hoje, ela também faz parte do estudo de direito e são a base das leis de muitos povos. Muitos povos têm o Pentateuco, a lei de Moisés, como base, como referência para suas leis e para sua Constituição. Lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9 a 11, fala assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações ao que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para os que com que o odeiam, prontamente lhes retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Deus entrega os mandamentos a Moisés e Moisés ao povo, e ele fala que ele faz aliança com o povo por 1000 gerações, porque eles cumprem a lei. Mas os que não cumprem a lei, eles receberão a sua retribuição. O povo de Deus era um povo teocrático, porque eles obedeciam à Constituição dada pelo Senhor. Precisamos entender que os mandamentos, eles foram dados por Deus. Deus é que entregou os mandamentos ao homem, e não o homem que fez seus próprios mandamentos. Neste estudo, vamos explorar
os 10 mandamentos básicos da lei de Deus. Eles foram entregues a Moisés e ratificados, validados pelo próprio Jesus Cristo. Jesus fala: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, mas não vim para os revogar, vim para os cumprir. Porque em verdade vos digo, até que os céus aterrassem, nem um i ou um tio jamais passarão da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Mateus 5, 17, 9. Irmãos, vemos aí pela palavra de Jesus que a lei de Deus, ela está em vigor até hoje. Jesus não veio revogar a lei. Jesus não veio revogar as palavras trazidas pelos profetas. E ele diz mais que a pessoa que retirar qualquer parte, um i ou um tio, ele vai receber, ele vai ser o menor no reino dos céus. Quando ele fala da lei, irmãos, ele fala dos 10 mandamentos. Antes de continuarmos, irmãos, no estudo, precisamos estar lendo o texto que se encontra em Êxodo, capítulo 20, do 1 a 17, em que está expresso os 10 mandamentos. Como o texto é muito grande, irmãos, eu não vou colocar nos slides, mas eu peço ao irmão que o irmão abra a sua Bíblia lá no texto de Êxodo 20. Vamos começar a partir do versículo 1 até o 17. Fala assim: então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem águas debaixo da terra. Não adorarás, nem darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam, e guardo os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu forasteiro, das portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Esses são os mandamentos de Deus. Quando olhamos mais atentamente para os mandamentos do Senhor expressos lá em Êxodo, nós vemos que os mandamentos de Deus são normas de relacionamento. Deus expressa nos 10 mandamentos a forma como ele gosta de ser tratado pelos seus filhos, pelos seus servos. E também como ele quer que nós nos tratemos uns aos outros. Nós precisamos saber nos relacionar, somente com Deus, irmãos. Algumas pessoas acham que Deus pode ser tratado de qualquer forma, mas Deus já diz como ele gostaria de ser tratado, como ele gostaria que nós buscássemos a ele. O decálogo, irmãos, é apenas um resumo, um sumário da lei, da vontade, da expressão dos relacionamentos de Yahvé,
que depois é destrinchado por Moisés nos livros de Levítico e Deuteronômio. A mim hoje não cabe minuciar todas as pequenas formas da lei, mas eu vou me ater apenas aos 10 mandamentos. E 4 desses mandamentos se referem ao relacionamento do homem para com o Senhor. Como eu falei antes, os 10 mandamentos são uma expressão de Deus de como nós devemos nos relacionar. E os primeiros 4 mandamentos se referem exatamente a como devemos nos relacionar com o Senhor. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Irmãos, quando o Senhor tira o povo de Deus do Egito e o coloca na terra de Canaã, ali, assim como os egípcios, os povos dali cultuavam diversos deuses. Era Deus para todo tipo de coisa. Era o Deus do trovão, Deus da chuva, Deus da terra, Deus da plantação. E diante desse politeísmo, Deus ordena uma crença monoteísta. Apenas um Deus. Apenas Yahvé seria o Deus do povo. Até porque só existe um Deus. Mas o povo precisava entender, porque ele veio do Egito, onde havia também deuses para todas as coisas. Yahvé, Jeová, o Deus único, ele seria o Deus diante de seu povo, que só deveria adorar a ele. Lá em Êxodo 20, versículo 2 e 3, fala isso. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Lá em 2 Reis, capítulo 17, 35 e 36, fala assim: Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles e lhe ordenara, dizendo: Não temereis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles, nem os servireis, nem oferecereis sacrifícios, mas ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito, com grande poder e com grande braço estendido, a ele temerei, e a ele vos prostrareis, e a ele oferecereis sacrifícios. Irmãos, Deus ainda afirma mais à frente, séculos depois de ter dado as leis, que ele continuava sendo o único Deus, que nós não precisamos temer outros deuses, porque outros deuses não existem, irmãos. Os outros deuses que o mundo cultua, irmãos, são expressões do coração do próprio homem ou manifestações do maligno, que quer a nossa adoração. O diabo, o Satanás, sempre quis ser adorado, e para isso ele se manifesta de várias formas. Ele transforma os seus ministros em anjos de luz para enganar o homem. E isso aconteceu com o povo de Israel, que muitas vezes adorou outros deuses e deixou o Deus verdadeiro, o Senhor que tirou da terra do Egito. Então, o primeiro mandamento serve para lembrar que nós não podemos ter outros deuses, nem de pau, nem de pedra, nem no nosso coração, irmãos. Porque às vezes nós não temos deuses de pau, de pedra, de madeira, mas fazemos outros deuses, outros ídolos, que é exatamente o segundo mandamento, sobre a idolatria. O segundo mandamento, ele fala: não farás imagem de escultura. Êxodo 24 a 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Irmãos, algumas pessoas dizem assim: olha, Deus está no meu coração. Só que algumas pessoas também têm vários tipos de ídolos. E Deus condena. Deus condena qualquer representação e adoração que não seja a Ele, irmãos. Que não seja a Deus. O primeiro pecado do povo ao sair da terra do Egito foi exatamente criar um bezerro de ouro e o adorar. Essa passagem aconteceu exatamente no começo de Êxodo. Êxodo 32, do 3 ao 5. Então o povo, todo o povo, tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E este, recebendo-os de suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses,
que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Interessante, irmãos, que no original tem lá: e hoje será festa a Yahvé. Tem lá o tetragrama, que é o nome de Deus. Arão, ele fala ao povo que o bezerro era o Deus, era o Senhor Todo-Poderoso. Ele simboliza o Senhor através de uma escultura, irmãos. E mesmo sendo na intenção de adorar o Deus verdadeiro, que era a intenção de Arão, o povo não tinha essa intenção. E Deus condena isso. Deus não quer ser representado. Ele fala que é proibido representar qualquer coisa que tem embaixo do céu, sobre a terra ou acima dos céus, mesmo que seja a imagem dele para ser adorado. Porque Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Então, se você tem em casa alguma retrato, pintura, escultura de alguma coisa que você se prostra, que você se ajoelha, você está descumprindo a vontade de Deus. Deus é claro, não farás imagem de escultura. Isso é pecado, isso é abominação diante do Senhor. O segundo mandamento expressa exatamente isso. Só, irmãos, que o povo, ele é rebelde e ele não obedece à vontade de Deus. Na época de Jeremias, o povo tinha se voltado de novo à idolatria, irmãos. Jeremias 10, versículo 2 a 6, o Senhor manda um recado para o povo rebelde. Ele fala assim: assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam, porque o costume dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com prego e martelo o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar, necessitam de que os levem, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal, e não está nele fazer o bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Deus expressa muito bem, irmãos, a Jeremias, que o ídolo é feito de pedra que está debaixo do chão, e que se você não tirar de lá não se transforma numa imagem. É feita de madeira, que é uma árvore do bosque que se corta e se lapida também, mas são tudo feito por mão de homens, irmãos. É horrível quando nós vemos pessoas atrás, em caravana, atrás de imagem, de escultura, adorando aquela imagem, como se fosse ali um Deus. E alguns dizem, não, é apenas uma pessoa que foi boa e nós pedimos a ela. Isso é mentira, irmãos. Ali é abominação ao Senhor. E a lei dele fala que ele não gosta disso. Ele fala, não farás para ti nenhum tipo de imagem de escultura, nem retrato, nem nada disso. Deus é explícito nisso, irmãos. E há pessoas que continuam pecando. Irmãos, só abrindo uma aspa aqui, às vezes sua adoração, sua idolatria não é expressa em santos, em bezerros, em imagens, mas às vezes é uma idolatria escondida. Como as pessoas falam, tal jogador de futebol é meu ídolo. Já ouviram isso? Olhe, tal ator é meu ídolo, minha estrela. E começam a adorar cantores, atores, jogadores de futebol. Hoje, irmãos, tem uma hoste de adoradores a políticos. Eu sou do vermelho, eu do azul, e fica adorando políticos e partidos políticos. Isso também é idolatria, irmãos. Eu participo de grupos de Ordem dos Pastores, de outros grupos de igreja, e eu vejo no meio do povo de Deus muita gente idolatrando partido político, irmãos. Isso também é abominação ao Senhor. Quando você adora alguém a mais do que a Deus, é idolatria e é condenado pela lei de Deus.
Terceiro mandamento, irmãos. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ai, meu Deus, misericórdia! Ó Senhor! Irmãos, expressões que viraram chavões na boca do primeiro dos cristãos, dos evangélicos, e hoje até o ímpio fala isso. O nome do Senhor tem sido escrachado, irmãos. Por qualquer besteira, você fala, vale-me Deus. Glória a Deus. Mas o nome do Senhor, irmãos, é um nome sagrado. Apesar de nós não sabermos o nome do Senhor, hoje em dia, nós entendemos que ao chamarmos Senhor ou Deus, já estamos clamando, usando o nome de Deus. O nome de Deus é tão sagrado para os judeus que ele não era lido nem pronunciado, irmãos. Quando era necessário ser lido as Escrituras, ele era trocado por Adonai, que é o Senhor, ou Hashem, que é o nome, irmãos. Ele é chamado também de tetragrama inefável. Tetragrama inefável, porque ele não poderia ser pronunciado. Inefável é que não é pronunciado, e tetragrama, porque ele é formado por 4 caracteres. Na tela dá para você ver aí o nome de Deus. Ele é lido da direita para a esquerda. E muitas interpretações dão o nome de Deus. Como o hebraico não tem vogais, depois que foram inseridos os maçoréticos, então começou-se a estipular qual seria a sonoridade do nome de Deus. Seria Iavé, Ioá, Ioá, Uá. Eu acho que o mais difícil seria Jeová, segundo os meus professores do seminário. O mais parecido talvez seja Iavé. Iavé, tá certo? Mas os judeus, para não corromper o nome de Deus, para não tomar o nome de Deus em vão, ele falava Senhor ou Hashem, que era o nome. Para o povo judeu, irmãos, o nome de Deus só deve ser pronunciado quando a pessoa o faz com profunda consciência, ou por necessidade, e sempre com reverência. Tanto é que eles não pronunciam. E durante os séculos, os milênios, a pronúncia real do nome de Deus foi se perdendo, por não pronunciar somente os eruditos, os escribas. Eles sabiam o nome de Deus, mas por não se pronunciar em público foi se perdendo. Tanto é que as Bíblias atuais, na maioria das línguas, inglês, português, eles trocam o nome de Deus pela palavra Senhor. Você pode pegar a sua Bíblia aí e ver lá, Senhor com caixa alta, maiúsculo. Onde tem escrito Senhor, não é porque o original tem escrito Senhor, mas tem escrito ali o nome de Deus. João Ferreira de Almeida, que traduz a primeira Bíblia em português, ele, por não saber o nome real, a verbalização do nome de Deus, ele escreve lá Senhor. Tá certo? Mas mesmo sendo Senhor, mesmo sendo Deus, a intenção de quem fala é expressar o nome de Deus. E por isso deve ser respeitado, deixar de falar o nome de Deus por qualquer coisa, porque Deus abomina que o chamem por qualquer coisa, por qualquer hora. É como nós passarmos na rua e tem alguém chamando, vem cá, João, 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 Maria, Maria. E depois quando chega perto, não, só queria falar com você. Imagine Deus sendo chamado por qualquer besteira ou sendo usado o seu nome para chacota, irmãos. Não tomarás o nome do Senhor em vão. O quarto mandamento, e também o último, referente ao relacionamento com Deus, ele fala assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 20,
Versículo 8. Guardar o sábado. O que seria guardar o sábado, irmãos? No nosso contexto, no contexto judaico. Esse, irmãos, é um dos mandamentos mais difíceis de explicar para a cristandade. Porque os judeus, ele guardava o sábado, o sétimo dia, o Shabat, guarda até hoje. A partir do entardecer da sexta-feira, já é considerado sábado, até também o entardecer do sábado seguinte. Né? Mas esse mandamento nos recorda duas coisas. Serve para demonstrar duas coisas de relacionamento com Deus. Primeira coisa, o sábado é o dia do descanso. Sábado, Shabat, significa descanso, cessação, repouso. É o sétimo dia da semana e é dedicado à oração e ao descanso, pois Deus descansou no sétimo dia após completar a criação do universo. Então, a primeira coisa, o dia de sábado deveria ser um dia que ninguém deveria trabalhar. Não deveria shopping estar aberto, não deveria ninguém estar trabalhando. Mas não é assim. Êxodo, capítulo 20, versículo 10, fala assim: Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, das tuas portas para dentro. Irmãos, às vezes algumas religiões ficam brigando pelo dia de sábado, mas eles mesmos corrompem o sábado. Porque fala que não pode se fazer no dia de sábado nenhuma atividade. Se você quiser comer, você terá que chegar e fazer a sua comida na sexta-feira, antes do pôr do sol, certo? E deixar pronto. E nem esquentar você pode. Você tem que comer no dia de sábado a comida fria, porque sua mulher não pode esquentar. Não pode ser feita nenhuma atividade. Certo? Lá mais à frente, Moisés especifica que só poderia andar tantos quilômetros, que chamaria a distância de um sábado, e as coisas que poderiam não fazer sábado. Mas a regra é não fazer nada. E você não poderia nem forçar alguém que era seu empregado ou seu escravo, mesmo que não fosse judeu, fazer, porque era pecado também. Então, o mandamento é de dedicação total ao descanso. Quando Jesus é questionado sobre o dia de sábado, sobre esse radicalismo que os judeus faziam sobre o sábado, Jesus responde assim, Marcos 2, 27 e 29. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do dia de sábado. De sorte que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Os judeus questionavam a Jesus porque Jesus fazia curas no dia de sábado. Os apóstolos de Jesus, eles saíam e colhiam espigas para se alimentar no dia de sábado. E isso era pecado, porque o judeu ortodoxo era extra radical contra o descanso do sábado. Porque eles acham que o sábado faz parte também do processo de salvação, e quem não guarda o sábado é condenado. Como uma religião que existe hoje em dia também fala isso. Se você não guardar o sábado, você é condenado. Só que Jesus é claro que o sábado não foi feito só por causa de Deus. Mas o sábado foi feito para o homem, para que o homem pudesse descansar, irmãos. Algumas civilizações antigas, irmãos, não existia sábado, domingo nem feriado. Era trabalhar de segunda a segunda. Quando Deus estabelece o sábado na lei mosaica, ele fala, olha, vocês precisam descansar. Você precisa descansar da labuta diária, o seu boi precisa descansar, o seu cavalo que puxa o arado precisa descansar, né? A sua esposa precisa descansar. Todos nós precisamos descansar. Então Deus estipula isso para que o homem tenha um refrigério na sua vida, irmãos. O segundo aspecto, irmão, do sábado, primeiro é que ele é o dia do descanso, e o segundo que ele é o dia do Senhor. Êxodo 28 fala, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Santificar, nós já estudamos antes, santificar quer dizer separar para Deus. Então, o dia do sábado, o dia do Senhor é um dia de ser entregue completamente para Deus. É o momento do judeu ir à sinagoga,
É o momento do judeu fazer sua oração, é o momento do judeu fazer seu jejum, de ler a palavra, dedicação integral ao Senhor. Hoje muitos querem guardar, dizer que guardam o dia do Senhor, mas fazem outras coisas, irmãos. Tem pessoas que vai ao domingo à igreja de manhã e já fez sua obrigação com seu Shabá, com seu dia de santificação ao Senhor, e o resto do dia faz outras coisas. Não ora, e alguns não querem nem ir à noite mais na igreja. O judeu não. O judeu ele diz assim, olha, hoje é dia de sábado. É um dia dedicado ao meu Deus. E tudo que eu fizer é para Deus. É o Shabat. O Shabat, o sábado, deve ser dedicado ao Senhor, à sua adoração e à sua obra. É o dia que descansamos da obra material, cansativa, para nos dedicarmos à obra espiritual, que deve ser prazerosa e fortalecedora, irmãos. Não é uma coisa forçosa, orar forçado, ir para a igreja forçado, mas é uma coisa que deve ser prazerosa ao povo de Deus. O povo escolhido do Senhor tinha prazer em ir para a casa do Senhor, em guardar o seu sábado. Os cristãos, eles guardam o domingo, também o sétimo de uma série, por ser o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Marcos 16:9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. A cristandade, irmãos, a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, ele migra do sábado dos judeus pelo domingo, porque domingo é o dia que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Os primeiros cristãos também guardavam o domingo em vez do sábado. Lá em Atos 20, versículo 7, fala isso. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Os irmãos estavam reunidos, o partir do pão, irmãos, no caso aqui, é a ceia do Senhor. Paulo estava fazendo a ceia do Senhor com os irmãos da igreja no domingo. Outros textos também falam sobre isso. Além dos 4 mandamentos que se referem ao relacionamento do homem para com Deus, o Decálogo tem mais 6 mandamentos. E esses 6 mandamentos se referem ao relacionamento do homem para com seu próximo. Deus não quer apenas que tenhamos um bom relacionamento com Ele, mas quer que tenhamos também um bom relacionamento com seus filhos, que são nossos próximos. Nossa família espiritual, irmãos. Precisamos aprender a nos relacionar um com o outro. Quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe. O quinto mandamento, irmãos, pede o respeito e o acato dos filhos para com os pais. São os nossos primeiros próximos, irmãos. Os primeiros próximos que temos contatos. Aqueles que nos sustentam, nos ensinam, cuidam de nós nos primeiros anos. São noites sem dormir, para cuidar das febres, das doenças. E Deus manda que nós honremos o pai e a mãe. E é o primeiro mandamento com promessa. Um mandamento com a promessa de prolongamento da vida. Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O sábio Salomão, irmãos, em Provérbios, ele expressa como se fosse uma maldição para os filhos que são desobedientes aos pais. Ele fala, Provérbios 30, 17, os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência da sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão e pelos pintões da águia serão comidos. Irmãos, é uma coisa séria, porque Deus abomina a desobediência, a rebeldia dos filhos aos pais. No Antigo Testamento, irmãos, o filho que era desobediente, se o pai desse queixa dele, eles eram apedrejados até a morte. Apedrejados até a morte. Porque o filho que é desobediente ao pai e à mãe, ele vai ser desobediente ao professor, vai ser desobediente ao chefe do trabalho, vai ser desobediente às autoridades políticas, vai ser desobediente a todo mundo. É rebeldia atrás de rebeldia. Então Deus fala, olha, quer relacionar-se bem? Relacione-se primeiro bem com seu pai e sua mãe. É o primeiro grau de relacionamento. Pai e mãe. Então devemos honrá-lo de todas as formas.
Jesus, ele repreende os fariseus e escribas por não honrarem seus pais. Mateus 15, versículo 3 ao 6, ele, porém, lhe respondeu: por que transgrides vós também os mandamentos de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que podereis aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidar-te a palavra de Deus por causa da tradição. O religioso fariseu, irmãos, ao entrar na sua religião, na sua fé, ele largava a sua família de mão. Ele dizia que a oferta dele a Deus era ser fariseu. Ele não precisava mais honrar pai nem mãe, cuidar da família, nem nada disso. Isso Jesus fala, ó, isso é desobediência à palavra de Deus. Porque o primeiro mandamento de relacionamento com o meu próximo é honrar, é bem querer o pai e a mãe. Sexto mandamento, irmãos: não matarás. Eu acho que não precisa nem muita explicação para esse mandamento, irmãos. Deus é direto, tanto é que ele só usa duas palavras: não matarás. Ele é direto ao condenar o homicídio, irmãos. Porque só Deus concede a vida e só ele pode tirar a vida. A vida é sagrada, porque ela é dada por Deus e é de Deus. Porque foi concedida pelo Senhor e a ele pertence. A minha vida não é minha, é de Deus. Quanto mais a vida do próximo, ela também é de Deus. E não cabe a mim tirar a vida de outro humano. Jesus, ele dá um sentido mais amplo e mais profundo quando coloca a intenção de matar com o mesmo peso de castigo do ato em si de assassinar uma pessoa. Jesus fala, Mateus 5, 21 e 22, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Por que Jesus fala isso, irmãos? Porque todo assassinato ele começa na intenção, na premeditação. Eu saio armado, então já saio com a intenção de usar essa arma. Mesmo que seja para defesa ou não, mas a intenção é ferir o próximo. E Deus abomina até o pensamento de assassinato, até o pensamento de odiar seu irmão. E ele o trata também como assassinato, como homicídio. Não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Irmãos, assim como não matarás, Deus também é bem sucinto e bem direto quanto a esse mandamento. Deus abomina, irmãos, o adultério em todas as suas formas. Deus criou o primeiro casal monogâmico. Gênesis 2, 22 a 24. E da costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamai-a varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Irmãos, adulterar é trair. Adulterar é ter outro relacionamento fora do relacionamento marital. Deus cria homem e mulher e diz: o homem é feito para a mulher é feita para o homem, os dois se casam, e qualquer coisa fora desse casamento é adultério. E é abominável para Deus. É uma quebra de aliança. Se nós não conseguimos fazer uma aliança e obedecê-la entre duas pessoas, imagine como é que a gente vai obedecer a aliança com Deus. Será possível isso? Mas já a humanidade, irmãos, sempre quer achar uma brecha para poder desobedecer, irmãos. E foi isso que foi questionado a Jesus. Mateus 19, 3 a 6. Vieram a ele, a Jesus, alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher?
tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em outra parte que fala desse mesmo texto, eles falam que Moisés deu permissão de dar carta de divórcio. Mas Jesus fala, olha, Moisés deu permissão de dar carta de divórcio, mas não foi assim desde o princípio, não. Ele deu pela dureza do vosso coração. Porque, irmãos, não se relata isso na Bíblia. Mas com certeza alguns homens deviam estar dando cabo das suas mulheres, levando para o deserto para pastorear as ovelhas e lá dando fim, para terem outras mulheres. Ou então, colocando defeito nas suas mulheres para devolverem aos seus pais. Então, para que tivesse uma proteção para a mulher, Deus permitiu que Moisés desse autorização de dar carta de divórcio. Para que a mulher também tivesse algum direito de largar aquele relacionamento abusivo e voltar aos seus pais, à sua família. Mas não é assim a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o homem e a mulher casem e vivam até o desencarne, até a morte dos dois. Só a morte separa o casal. Em outra passagem, irmãos, Jesus é ainda mais profundo quando diz que não precisa e havia de fato para se adulterar, mas apenas por um olhar com intenção impura já gera o pecado, a desobediência do adultério no coração do homem. Mateus 5, 27 a 28. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com impura intenção no coração, já adulterou com ela. Irmãos, é sério. Você olhar com a intenção de ter relações sexuais, de ter contato carnal com essa mulher, mesmo que você não consiga levá-la à cama, já adulterou. E não só com o homem, mas com a mulher também. Se a mulher deseja um outro homem que não seja seu marido, ela já está adulterando com ele. Precisamos olhar como o nosso coração está, para também não cairmos no pecado do adultério. Oitavo mandamento, irmãos. Não furtarás. É interessante que esses 3 mandamentos, Deus é bem rápido. Ele fala, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Sabe por quê, irmãos? Porque todo mundo sabe o que é isso. Mesmo o homem que não tem Deus no coração, que não teve encontro com Jesus, ele sabe que é errado matar, que é errado adulterar e que é errado furtar. Furtar é roubar, é subtrair, é enganar com o intuito de subtrair bens, apropriação indébita. Juridicamente tem uma diferenciação entre roubo e furto, irmãos. Mas aqui Deus ele não quer diferenciar isso. Ele quer falar de apropriação do que é do outro. Deus proíbe toda e qualquer apropriação indébita, a subtração do que pertence ao próximo, quer seja material, quer seja intelectual, irmãos. Tinha uma irmã de uma igreja que eu frequentava, já contei isso na igreja, que ela dizia que amava muito um cantor evangélico. E ela falava que por amar ele, ela tinha todos os seus CDs. Eu disse, poxa, é mesmo? Mas é caro, né? Ela falou, não, eu compro no camelô. E eu respondi para ela, minha irmã, você está sendo injusta com ele, você está furtando, você está roubando os direitos autorais dele. Porque ele gasta com o estúdio, ele gasta o tempo fazendo a música, a melodia, e depois gasta com gravação, com os músicos, gasta para fazer o CD, grava para distribuir, paga comissão para as lojas que vendem, e você está comprando sem pagar nada para ele. Isso também é furto, isso também é roubo, isso é pirataria. E o termo pirata significa ladrão. O pirata é aquele que rouba alguma coisa de alguém. E toda vez que você compra sem nota fiscal, toda vez que você compra alguma coisa que tem direitos autorais e compra pirateado, você cai no 8º mandamento. Não furtará. Mas muitos não entendem isso, não é, irmãos? O mandamento, irmão, de não furtar, ele
é muito profundo, que nós gastaremos uma aula de EBD só para conversar sobre ele, irmãos, como todos os outros mandamentos. No capítulo 22 de Êxodo, são expressas algumas leis acerca de propriedade, e vemos que até a não devolução de algo que você foi emprestado tipifica roubo, irmãos. Mesmo que a devolução não seja sua culpa. Se você tomou um livro, uma Bíblia, um instrumento musical, uma colher de pedreiro, e você não devolve à pessoa, para a lei de Deus, está tipificado ali como roubo, apropriação do que não é seu. E nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos, para que não sejamos achados em erro. Se você tomou alguma coisa emprestado, devolva. A mesma coisa nós usarmos em mensagem, reflexões, coisas que outras pessoas falaram, sem dizer a autoria deles. Plágio, plágio musical, plágio de mensagem, tudo isso é roubo, tudo isso é apropriado que não é nosso. No meu relacionamento com o meu próximo, eu tenho que fazer o que eu quero que ele fizesse comigo. Se eu não quero ser roubado, eu também não roubarei. Nono mandamento: não dará falso testemunho. Irmãos, o falso testemunho, não devemos entender apenas testemunhar em juízo, mas em qualquer situação, irmãos. Quando nós falamos algo que não é da realidade, nós nos incorremos no falso testemunho, irmãos. O falso testemunho é uma expressão da mentira, que é fruto do pecado e da ação maligna no diabo, na natureza humana, na humanidade. O falso testemunho é mentira. E nós sabemos quem é o pai da mentira. Quando Jesus fala do falso testemunho, da mentira, ele é bem claro e dá que aquele que profere mentira, falso testemunho, é filho do diabo. Jesus fala isso em João 8,44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, se nós nos relacionamos com o nosso próximo na base do falso testemunho, na base da mentira, nós estamos entrando na família não de Deus, mas na família do diabo. Todo aquele que mente é filho do cão, é filho do diabo e deve se consertar, para que possamos estar filiados à família preciosa que é de Jesus, que é o dono da verdade, que é o Senhor da verdade, e nele não há mentira, nem sombra de mentira. O nono mandamento, ele busca que o servo de Deus seja verdadeiro em todas as suas coisas, principalmente no falar. O último mandamento, irmãos, mandamento 10, é não cobiçarás. Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Eu acho, irmãos, que esse mandamento é um dos mais importantes do relacionamento com o próximo, irmãos. Porque a cobiça é que gera o desejo do que é do outro. Eu desejo uma coisa que não me pertence e por isso eu mato. As pessoas têm matado para ter o dinheiro do próximo, para ter o imóvel do próximo, para ter o prestígio do próximo. Não é à toa que os políticos, por baixo do pano, algum manda matar o outro para ocupar o seu cargo. Nas empresas, as mesmas coisas. A cobiça também gera os adultérios. A pessoa deseja, cobiça a mulher do outro. Ele tira os olhos da sua mulher, do seu marido, e olha para o marido da outra. Cobiça o marido da outra e acaba adulterando. Então a cobiça também é fonte do adultério. A cobiça também é fonte dos furtos. A pessoa vê um celular e não tem condições de comprar aquele celular, e vê um celular dando sopa, e ele leva, ele furta. Ou a mão armada e ele rouba. E se a pessoa reagir, ele mata. Pela cobiça.
E pela cobiça também, irmãos, se dá falso testemunho. Muda a verdade para ter algum benefício financeiro. Isso também é cobiça, irmãos. Corrupção. A corrupção no Brasil, que tanto político está roubando, tomando dinheiro da saúde, da educação, da segurança, é pela cobiça, irmãos. É um pecado abominável aos olhos do Senhor. Mas, irmãos, já estamos perto do final da aula. Mas qual é o resumo dos mandamentos, irmãos? No Novo Testamento, vemos Jesus ser questionado pelos intérpretes da lei sobre qual o grande mandamento da lei. Jesus responde sintetizando a lei em 2 pontos cruciais que ele afirma que dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22:40, ele fala, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mas quais são esses 2 mandamentos que sintetizam a lei? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Se examinarmos atentamente os 4 primeiros mandamentos do Decálogo, veremos que todos eles estão ligados, sintetizam nesse primeiro e grande mandamento de Jesus. Disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento. Este é o grande mandamento. Mateus 22, do 37 ao 38, irmãos. Quem ama a Deus, tem Ele como único Deus. Quem ama a Deus não tem outros ídolos sobre Ele. Quem ama a Deus, ele honra o seu nome. E quem ama a Deus, guarda um dia para o adorar. O amor é a base dos 4 primeiros mandamentos. Eu amo a Deus, eu tenho como meu Deus, nenhum Deus é maior do que o meu Deus, eu guardo o meu sábado e eu honro o seu nome. Segundo, é preciso amar ao próximo. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. Honrar os pais, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar, expressa o amor ao próximo, pois quem ama não faz nem arquiteta o mal para aquele que ama, irmãos. Se eu amo o próximo, nada disso vai passar pela minha cabeça, irmãos. Jesus ele resume sabiamente, olhe, além de tudo é o amor. Quando eu amo a Deus, eu guardo os seus estatutos. Quando eu amo ao próximo, eu faço bem. Amar ao próximo é procurar fazer o bem a ele em todos os aspectos. Paulo fala isso quando fala do amor, lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao 7. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz com inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente com o mal, não se alega com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Para Paulo, amor ao próximo é o cumprimento de toda a lei. Romanos capítulo 13, versículo 9 a 10. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, irmãos. O cumprimento da lei é o amor. Você quer cumprir toda a lei? Ame a Deus. Você quer cumprir toda a lei? Ame o seu próximo. Essa é a vontade de Deus para conosco. Concluindo, irmãos, os mandamentos de Deus têm sido esquecidos por muitos. Somente nos dias atuais, a falta de amor a Deus e ao próximo tem levado a humanidade a um caminho sem volta, irmãos. Jesus fala em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quase todos, irmãos. A desobediência aos mandamentos, falta de amor.
A iniquidade está tão grande que ninguém se preocupa mais com ninguém. Ninguém se preocupa em ter um só Deus. Eu quero resolver meus problemas, eu procuro um médium, procuro uma mãe de santo, e ali, se for resolver meus problemas, eu largo a minha fé. Deixo de ter um só Deus. Falta de amor. Querer estar apenas com seus próprios interesses. A iniquidade faz com que eu queira cobiçar as coisas do meu próximo. Faz com que eu use qualquer coisa para possuir as coisas do meu próximo. Matar, roubar, adulterar, mentir. É isso que nós vemos pela televisão. Mas graças ao Senhor que Ele fala que o amor vai se esfriar em quase todos, não em todos. Então ainda há uma possibilidade para a humanidade de, através do amor, cumprir os mandamentos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus são conhecidos, irmãos, pelo amor. Amor aos mandamentos do Senhor e a prática deles. 1 João 5, 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Para aquele que ama a Deus, fazer a vontade de Deus é coisa leve, irmãos. Não é penosa, não é desgastante. Porque pelo amor a Deus, nós fazemos a sua vontade. Você tem amado a Deus e buscado cumprir seus mandamentos? Ou tem fechado os olhos e os ouvidos para a vontade de Deus na sua vida? Um pensamento. Se amarmos a Deus e ao próximo, não será penoso cumprir os mandamentos de Deus, os mandamentos do Senhor. Ainda há tempo. Ainda há tempo de praticarmos o mandamento de Deus, irmãos. Ainda há tempo da humanidade buscar os princípios de relacionamentos com Deus e com o próximo. Ainda há tempo de sermos obedientes e agradarmos ao Senhor da glória. Vamos orar? Bendito Deus, agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua rica palavra, Senhor, e pelos Teus mandamentos, Senhor, para que possamos andar na Tua presença e nos relacionar de forma digna contigo e com nossos próximos, Senhor. Coloca no nosso coração, Senhor, o amor pela Tua palavra. Coloca no nosso coração o amor a fazer a Tua vontade. O amor a cumprir Seus mandamentos. Para que nós possamos ser conhecidos como servos Teus, para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nos vemos, irmãos, na próxima semana, com mais uma Escola Bíblica Dominical. Qualquer dúvida, irmãos, podem passar uma mensagem para mim no meu WhatsApp, que eu terei prazer em responder qualquer dúvida dos irmãos sobre as lições da Escola Bíblica. Grande abraço e bom domingo.